aproveitando só pra dar uma mendigada e fazer com que você considere entrar na descrição e ver o meu servidor do Discord, por favor. Depois do triste fracasso que foi o Resident Evil 6, a Capcom precisava trazer alguma coisa nova pra franquia do Resident Evil. Dito isso, eles decidiram renovar totalmente e ressuscitar a franquia, deixando a essência de um Resident Evil, porém com um toque insano de terror. Um jogo de Resident Evil focado em ação, mas com um terror de base, se diferenciando do modelo padrão, não sendo nem em terceira pessoa, com a visão sobre o ombro do personagem, sim em primeira pessoa, lançado em 2017, disputando cara a cara com o famigerado Outlast 2. E por incrível que pareça, eles conseguiram equilibrar perfeitamente os dois aspectos do terror e da ação do jogo, trazendo uma gameplay muito gostosa, uma raio de terror incrível, uma ação bem construída, uma narrativa insana, personagens carismáticos e bem desenvolvidos, além de uma história maravilhosamente incrível. Então senta aí que hoje a gente vai conhecer a terrível experiência que é o nosso querido Resident Evil 7, um dos melhores Resident Evil da história dessa franquia. Só lembrando que os créditos da primeira parte da gameplay vão estar na descrição, já que no começo eu não pensava que esse jogo ia ser tão foda a ponto de eu querer fazer um vídeo sobre ele. Então até a parte inicial, até a parte do Lucas, a gameplay não é minha. Mas quando for minha eu vou avisar, beleza? Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dulvey, Louisiana. Dito isso, o Ethan, que é o nosso protagonistazão de responsa, vai atrás da mulher dele que tá dada como desaparecida faz uns 3 anos. Eu não julgo o fato dele ter ido atrás, eu acho que eu faria o mesmo, eu só julgo o fato dele literalmente ter ido desarmado e sozinho. Depois disso, ele entra numa casa abandonada e logo de início já é muito massa, parceiro, porque o jogo te entrega essa sensação de terror. E a gente encontra a Mia também logo no começo da gameplay. Ela tá, tipo, literalmente muito perdida, ela não sabe o que tá acontecendo. O Ethan pergunta que gravação foi aquela que ela mandou pra ele, mas ela diz que não mandou porra nenhuma, que ele tá maluco e que ela nem lembra mais o que tá acontecendo, não tá entendendo desgraça nenhuma. Então ela diz que não tem tempo pra ficar batendo conversinha porque eles têm que sair logo dali. Que o pai chega. É o pai. A gente encontra uma foto dessa idosa, que é muito importante pra história. Então não entende bem, mas a Mia parece que tá ficando maluca, então ele deixa ela deitadinha e diz que vai dar uma olhada nos arredores. Você vira de costa por 1 segundo e a Mia some. Quando a gente caça ela, ignorando totalmente que a porta abriu sozinha, a gente desce pra um porão e ela da Mia, literalmente... Eu não sei nem o que é isso. Basicamente, a menina virou o capeta, tá virado no 360 e tá indo atrás de você com tudo. E que jeito insano de se iniciar o jogo. Aí a gente aprende a mecânica de se defender, que o Ethan consegue defender qualquer coisa com a mão dele. Leave me alone! Ih, cara, a menina morreu. Ou não, né? Eu acho incrível a habilidade de todo personagem aqui conseguir ser imortal, é sério. Agora a gente tem a primeira luta de verdade nesta jossa de jogo. Basicamente dá machadada na sua mulher que você veio atrás. Mas tudo bem porque ela é imortal de todo jeito, né? Então nem vai adiantar tanta coisa. Depois disso a gente recebe um zap no telefone, onde uma tal de Zoe fala com a gente. Essa Zoe vai falar contigo o jogo inteiro. E basicamente ela vai ajudar o Ethan a fugir dessa casa. Eu gosto muito dessa parte inicial porque eles realmente dão foco pra esse terrorzinho em primeira pessoa, já que a gente tem que pegar uns fusíveis pra colocar no lugar lá. Obviamente ela não morreu e agora as coisas ficam muito mais frenéticas, porque quanto mais a mulher apanha, mais ela vai ficando braba, tá ligado? Geralmente enfia um bagulho na tua mão, te deixa preso e vai buscar uma fucking serra elétrica. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Acho que a missão dela era só arrancar tua mão mesmo, porque depois disso ela vaza. Agora a gente vai ter uma luta de verdade, digna de Resident Evil, com nossa pistolinha clássica. Paga um pau danado pra essa parte inicial do jogo, porque acontecem 500 coisas no intervalo de menos de 1 hora de gameplay, o que te faz ficar, que porra tá acontecendo? Ao mesmo tempo que te faz querer continuar jogando, porque a gameplay é extremamente gostosa de jogar, meu Deus. Depois de finalmente derrotar a Mia, a gente finalmente pode sair da casa. Parabéns, agora oficialmente você faz parte dessa família de maluco. Bye. Isso não é a Zoe literalmente grampeando
enfiando a mão no braço do Ethan, que ele acabou de perder com a motosserra não, né? Top 10 medicinas do momento. Agora a gente tem uma das cenas mais icônicas da história de Resident Evil, que é a cena da janta. Literalmente estão comendo coisas de gente, né? Os caras é maluco, mano. Os caras são totalmente insanos. O pai pega, corta o braço do filho do nada. A mulher começa a xingar todos os xingamentos do mundo. Porque você não quis comer a comida que eles prepararam especialmente pra ti, né? Ai, quem diria que o Ethan não ia querer comer carne? E quando ele tenta enfiar na tua goela, a força enfiar a faca em você. O Ethan é salvo pelo roteiro? Pois é. Dito isso, a gente consegue sair da cadeira que a gente tava preso. E como pegaram a nossa arma, obviamente, voltou aquele clima de terror. A gente tem que pegar uma chave que o Jack, que é esse homem, deixou em cima de uma mesinha pra gente poder acessar uma parte, tipo um porãozinho, tá ligado? E essa parte eu acho muito da hora, porque infelizmente não apareceu no gameplay, mas existe alguma hora que ele simplesmente quebra a parede enquanto tá passando e dá um susto do caramba. Eu me assustei 2 vezes com o mesmo bagulho. Vagabundo. Dito isso, a Zoe entrega pra gente um tal de Codex, tem que falar. Esse reloginho aí que vai mostrar a sua vida. Acho legal que toda a casa em si mostra que a família nem sempre foi maluca desse jeito. Eles eram só uns cabas normal e deu alguma coisa. Enfim, enquanto a gente perambula pela casa, a gente encontra basicamente um policial. Ele foi investigar essa casa porque muita gente tava dada como desaparecida. E as suspeitas principais eram pra essa casa no geral. Porque os caras provavelmente pegavam as pessoas pra janta. E esse policial simplesmente mais incompetente do mundo. Em vez dele suspeitar que o Ethan poderia ser mais uma vítima, já que o cara tá literalmente desarmado e preso. Eu tenho certeza que você que tá causando todos esses desaparecimentos, né? Tenho certeza. Ele se recusa a te dar uma arma pra você poder se defender, então ele só te dá um canivete. Com esse a gente consegue desbloquear a passagem pra garagem, que foi onde o policial combinou de encontrar o Ethan. E ele é muito incompetente, porque ele fica abordando o Ethan como se ele fosse o culpado. E aí a porta da garagem começa a fechar, e o cara, em vez de desconfiar que seja outra pessoa, ele diz: é você, né, Ethan, que tá fechando aí por telepatia, né, meu irmão? Ele leva uma pasada do Jack muito merecida, e agora sim a gente tá armado. Essa daqui é a primeira boss fight de verdade, e a gente tem que pegar a chave do carro, entrar no carro e literalmente sair atropelando o Jack. É muito divertido, uma boss fight muito... Mas é sério, se você não consegue ficar entretido em um jogo que tem literalmente uma boss fight que você tem que atropelar o humano, eu não sei mais o que vai te deixar preso em um jogo, não. O Jack não ia ficar apanhando de graça, então ele tira o capô do carro e vai te dar umas aulinhas particulares de direção. Mas, de verdade, o Jack, ele é muito engraçado. Ele literalmente fica fazendo piada que vai te ensinar a dirigir. Eu não sabia que o poder do protagonismo supera qualquer barreira do inaceitável. Depois de literalmente atirar no cara que tá pegando fogo, que se bateu no carro e os caramba, aí sim, ele morre. Basicamente, nosso objetivo principal é conseguir acessar a parte de fora da casa, que é o quintal. E daí, pra isso, a gente tem que sair coletando essas cabeças de carro. Elas são meio que a chave que vão desbloquear essa passagem. Bom, no geral, é uma gameplay muito gostosinha e satisfatória, porque é aquela coisa básica de todo survival. Gerenciamento de recurso, de inventário, fazer uns puzzlezinhos, perambular pela casa. Inclusive, o Jack aparece de novo, só que não é boss fight, ele aparece um pouquinho mais nerfado que das outras vezes, mas sim, esse cara é uma coisa que eu gosto muito é que você pode explorar bastante os cenários. O YouTube não vai dar conta de processar essa geometria. No porão da casa, a gente vai encontrar, sempre que tiver um morfo, vai ter esses bichos. Basicamente, eles parecem muito um Regenerator do Resident Evil 4, só que mais nerfado. Esses bichos, eles vão ficar se regenerando, eles só vão morrer de fato se você atirar na cabecinha deles. Ou seja, se você tiver uma mira boa, você simplesmente vai estar de boa demais. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum nesses inimigos, nem no fato deles serem similares a outros que já existem no próprio Resident Evil 4. Inclusive, eu acho muito legal eles aparecerem nessa parte do porão, porque aqui realmente tem bastante morfo. Eu odeio o fato de que esse inimigo foi reciclado durante o jogo inteiro. Basicamente existe ele e existe todas as variações dele possíveis. Então se você tá na área final do jogo, em vez de aparecer inimigos diferentes, vai literalmente aparecer o mesmo bicho, só que mais forte. Sinceramente, eu acho uma ideia muito burra, visando um jogo que literalmente tem umas boss fights extremamente interessantes e tem essa proposta de inovar um pouco no meio dos próprios Resident Evil. Então por que você reciclou o inimigo e deixou ele durante o jogo inteiro? É sério, literalmente tem esse bichinho Regenerator aqui. Aí tem esse outro que literalmente é outro Regenerator, só que com aquele braço do Kraus. Aí tem outro que parece a Plaga-Aranha do Resident Evil 4 também. E tem outro que é só pançudo e está com uns negócios. E literalmente todos a estratégia é a mesma.
Isso que toda vez que você se esquecer que esse jogo também se propõe a ser de terror, ele vai fazer questão de te lembrar que tem alguém atrás de você. Ao mesmo tempo que em alguns momentos você vai estar só livre pela casa pra poder resolver puzzle e fazer o que você quiser. Naquele clima gostosinho de terror mesmo. Em outros momentos vai ter realmente alguma coisa atrás de você. Eu acho que isso deixa a experiência muito mais da hora, porque ele consegue equilibrar bem esses dois pontos. A gente critica, mas a gente também elogia, né? Que isso? Depois de um bom tempo perambulando pela casa, resolvendo puzzle e fazendo os caramba, a gente descobre que a última cabeça do carroxo tava no necrotério. E olha só quem também tá no necrotério. Vai dizer que tu se casou todo, meu irmão. Não? A luta consiste basicamente em dar dano suficiente pra gente poder partir pra realmente o que deixa a luta interessante. Eu queria deixar claro que sempre que eu tava jogando, as minhas munição acabavam e eu tinha que finalizar ele na faquinha. Depois que você dá dano suficiente, ele perde a paciência e puxa uma motosserra. Só que dessa vez não é só ele que vai usar a motosserra, você também vai. Então é literalmente uma das boss fights mais divertidas que eu já tive, assim, disparado. Principalmente porque eu jogava no controle, daí toda vez ele vibrava pra desgraça, eu ficava tipo... E é extremamente satisfatório você poder chumbar ele na base da motosserra. Depois de um bom tempo, a gente consegue finalizar ele e por hora vai ser o fim dessa primeira área do jogo, que é da casa. Bom, agora a gente tem acesso ao jardim e aqui tem bastante coisa pra te fazer. E eu não vou ficar me prolongando muito, porque é mais quesito de gameplay mesmo. O que eu gosto desse jogo é que eles queriam muito implementar a mecânica de todo Resident Evil, que é basicamente de upar suas armas. Só que não faria sentido ter um mercador aqui, por exemplo. Então a forma deles fazerem isso é basicamente que tem umas gaiolas que vão ter certos recursos dentro delas. Aí você vai conseguir abrir elas através de moedas antigas. Daí você pode colocar a moeda e pegar o item que você quer pra upar sua arma ou pra upar o do quintal. É nessa outra casa. Basicamente vai ser a área dos insetos, ou seja, a área daquela vela lá do jantar que tava xingando. Aqui basicamente a gente consegue um fucking lança-chamas que você consegue incendiar esses insetinhos que vão ficar os ninhos deles durante a casa. Eu acho bem divertido poder tacar de fogo nos bichos. Mas antes de conseguir o lança-chama é um inferno. A gente acha até a Mia presa, só que daí o Lucas, que é aquele moleque que arrancaram o braço dele fora, acaba pegando a Mia. Que ele é um psicopata, assim como todo mundo daqui. A gente tá aqui principalmente porque a Zoe fala com a gente que a gente precisa meio que criar um soro que vai ajudar aqui a família que tá completamente infectada por alguma espécie de vírus. Quando a gente tá quase indo pro segundo andar, depois de muito tempo de exploração, ela impede a gente. E geralmente é assim, você tem algumas enfrentadas contra o bicho principal da área, e aí só depois que tem realmente a boss fight propriamente dita. E essas lutinhas contra ela são bem simples, tá ligado? Não é nada de outro mundo. Mas consiste basicamente ela ficar atacando muito inseto em ti, você tacar lança-chamas, então é muito divertido por conta dessa mecânica. Lança-chamas realmente é crucial nessa parte. A gente consegue a primeira das partes que a gente precisa pra fazer o soro de fato. Depois a gente precisa de uma espécie de lampião pra poder resolver um puzzle que tem aqui nessa casa. Só que daí o lampião tá literalmente com a mulher velha que a gente acabou de matar, só que agora ela tá transformada. Até porque a gente sabe que literalmente em todo Resident Evil, quanto mais o bicho apanha, mais ele se transforma. E obviamente aqui também ia ter tinta amarela na escada. Dito isso, a gente segue viagem em busca da veia pra poder pegar o nosso lampião pra resolver o nosso puzzle humildemente. Espera só um minuto. Legal porque tem meio que uns insetos que ficam bloqueando certas portas ou certos armários que você tem que tacar e lança-chama pra poder abrir. Tá tudo na maior paz até que... Eu não tô aqui pra me pagar de corajosa, então eu me caguei muito nessa parte dela, eu não esperava. Bom, dito isso, depois de avançar um pouco, a gente tem oficialmente a nossa boss fight contra a veia dos insetos. Só que dessa vez ela tá totalmente transformada em um inseto propriamente dito. Sinceramente, essa mulher é muito roubada. Além dela ter essa forma toda maluca, ela fica se escorando nas paredes, ela te dá uns dash absurdos que dá muito, muito dano se você não se defender. E além disso, ainda tem uns insetos que ela fica atacando em ti. Porém, a boss fight em si, eu não vou mentir, é muito interessante, não é nada de outro mundo, porém é extremamente divertido, assim como todas as outras que a gente teve até agora. Cara, você fica totalmente imerso na ação que esse jogo consegue propor, ao mesmo tempo que ele consegue propor um terror, então eu acho muito doido isso. Depois de muito, mas muito tempo, a gente consegue finalmente derrotar ela e pegar o lampiãozinho que a gente precisava pro puzzle. É o puzzle. E na moralzinha, deixa eu falar pra tu, que bicho nojento, velho, que porra é essa? Eu acho, assim, sensacional que toda fala pro Ethan quando ele mata qualquer bicho depois de uma boss fight é, por favor, fica morto dessa vez, porque os caras nunca morrem, eles sempre voltam. Como todo bom Resident Evil, agora você tá totalmente livre pra poder explorar quanto você quiser essa parte do cenário da boss fight, lutear e até voltar pra casa abandonada se quiser continuar luteando, enfim, eles deixam livre pra poder voltar pra onde quiser. Os caras aqui, eles são muito ricos, essa família, porque eles têm uma casa principal gigante e eles têm outras casinhas, tá ligado? E essa outra casa que a gente tá agora é basicamente outra casa abandonada, que é a casa, acho que da avó, e que tem muita coisa de boneca e referência à família, e tudo isso é mais pra parte da lore do jogo. Sim, eu realmente acho interessante porque essa parte dá um cagaço genuíno. Eu
vim aqui pra essa parte dessa casa abandonada da véia, eu fiquei tipo assim, meu Deus, socorro. Eu tendo uma 12 na minha mão. Eu ia falar de um puzzlezinho básico, que basicamente é essa carta que mostra pra gente uma passagem secreta que fica atrás da cama. Que quando eu estava jogando, eu não vi que era uma passagem secreta. Eu literalmente fiquei de costas pra parede, fez um barulho dela abrindo, eu não escutei. E se meu irmão não tivesse avisado que tinha aberto uma coisa atrás de mim, eu provavelmente nunca teria descoberto. Bom, vindo aqui então, a gente consegue outro ingrediente pro nosso soro, que é basicamente um pedaço de braço. Só isso, apenas. E na volta, o jogo simplesmente coloca mais daquela espécie de bicho de mofo pra te enfrentar. Só que eles estão um pouquinho mais fortes dessa vez. O que me deixa bem triste, porque eles podiam ter colocado outro inimigo mais criativo. Mas não, vamos botar o bicho do mofo, tá bom, né? Pra quê? Dessa vez, quem tá no telefone não é a Zoe, não. É simplesmente o Lucas. Basicamente é mais um psicopatinha que está com a Zoe e com a Mia. E aí, o que acontece? Basicamente, ele vai te propor alguns puzzles pra você conseguir 2 bagulhetes pra você poder acessar a área dele. Essa parte também fica na parte exterior, no quintal. E é basicamente uma área de festa que ele chama. Então, você foi convidado pra festa dele, só que pra participar, você tem que ter uns bagulhetes. O primeiro passo pra você conseguir o que você precisa pra entrar lá é ir literalmente pra casa principal de novo. Então, a gente vai retornar pra ignorar a véia que tá no caminho, né, por favor. E nem simplesmente ignorar outra variante do bicho do mofo, que é literalmente só a plaga aranha do Resident Evil 4. Você literalmente vai colocar sua mão na goela do cabo pra poder pegar uma chave que vai te dar acesso a mais áreas da casa que você não tinha acesso antes. Como a gente evoluiu bastante no jogo, essa área central da mansão, antes, ela era uma área meio que safe. Porque você ficava lá de boa, resolvendo o puzzle, que tem um monte pra resolver aqui, pra pegar recursos, esse tipo de coisa. E nunca apresentou um perigo, de fato, além do Jack. Só que a partir de agora aqui tá lotado de bicho do mofo, o que eu honestamente acho legal, porque tira aquela impressão de que as coisas estão seguindo. Essa chave nova que a gente conseguiu, ela dá acesso a 2 novos cômodos. Esse primeiro sendo basicamente o quarto do Lucas. E aqui dá pra ver que o Caba sempre foi um gênio, porque ele tem muito, mas muito troféu. Pera, o Tum-Tum, que é isso? Resolve um mini puzzlezinho aqui, a gente consegue acesso à parte de cima do quarto dele. E resolvendo outro puzzle, a gente consegue a primeira parte pra poder desbloquear a área da festa dele. Essa fita cacete aqui. Outro quarto que a gente consegue desbloquear é basicamente o quarto da véia, eu acho, porque tem literalmente ela aqui dentro. E a gente tem um puzzle simples pra resolver. Basicamente tem um relógio e lá diz que a hora que tem que estar nele é a hora que tá em todos os relógios da casa. E aí agora que tu quebra tuas pernas, porque tem bastante relógios espalhados pela casa. Provavelmente você só vai lembrar do relógio principal que fica na sala. Se você for burro desse jeito, você vai simplesmente pra lá e vai ser glocado de regeneratorzinho do morro. A cama literalmente se afasta e você consegue entrar por lá. A gente consegue a outra parte que a gente precisava pra acessar a área da festa do Lucas. Como não dá pra voltar pela passagem que a gente entrou, porque ela se fecha, a gente tem que atravessar o porão todo de novo, cheio de bicho do mofo. E esse não é difícil. Só se você conseguir a proeza de se perder no porão e ficar olhando o mapa, sendo que o jogo não pausa quando você olha o mapa, e simplesmente tomar todos os danos possíveis porque você não sabe sair do porão. E com certeza não aconteceu comigo. Então agora a gente volta pro trailer pra poder ver a fita cacete. Tô zoando. Aracnofóbico. Eu acabei não comentando, mas toda fita que você vê, você tem que jogar. Então aumenta bastante a imersão, principalmente com o fato que a galera da fita geralmente não tem. Então isso corrobora mais ainda pro clima tenso de terror que o jogo se propõe a dar. Essa fita se passa no mesmo canto que o Ethan tava tentando ir, que é a parte da festa do Lucas. E aqui ele é basicamente maluco. Ele dá uns puzzles pra galera responder, valendo apenas a vida da pessoa, assim. A partir daqui, os 2 macaquinhos que habitam na minha cabeça bateram e pensaram, por que não fazer um vídeo sobre esse jogo? E a partir daqui a gravação vai ser realmente minha gameplay minha. Então ignorem aí a mira ruim, o tempo de reação lenta, o pânico na trocação, spray descontrolado, erra, tiro fáceis, não usa a mira corretamente, não sabe movimentar a mira, não sabe posicionar, correr feito uma maluca, não aprender com meus erros, não entender o objetivo do jogo, ficar titando fácil, não ajudar com utilitários, não reconhecer o mapa, não saber as armas, não entender a economia do jogo, não conhecer os personagens ou skills, não entender o time, não ter game sense e não saber resolver. Ignorem tudo isso aí, porque tudo isso vai estar presente na gameplay minha. Não saber a economia do jogo. Essa gravação consiste em você na pele de outro cara tendo que resolver alguns puzzles aqui nessa área. A vibe de terrorzinho volta e o objetivo é simples. Teoricamente, a única coisa que você precisa fazer é colocar uma vela acesa no seu bolo, já que é a sua festa. Só que aí que tá o porém. Toda vez que você passa pela porta que vai ter o bolo no final, literalmente cai água e apaga a sua vela. É um puzzle de muitas camadas, então eu acho muito genial e eu demorei pra cacete pra responder porque eu sou muito burra. Filha da mãe. Fuder, caiu o celular. Então o puzzle consiste em você conseguir uma válvula pra poder girar e fazer a água parar de cair na sua vela. Eu sou tão burra que eu olhei literalmente a válvula na parede e eu não achei que era uma válvula, eu achei que tava uma pintura na parede. Você é burro mesmo, idiota! A coisa que tem que fazer é tirar a manivela desse barril. E é um pouco suspeito porque ele fica derramando um líquido que parece muito ser gasolina. E a gente vai mexer com fogo, ou seja, perigoso. E colocar ela nesse palhaço muito amigável. Como eu disse, você vai mexer num vaso também extremamente amigável e confortável. Pra conseguir pegar um telescópio
copo. E como você pegou ele do vaso, ele tá todo sujo. Não me pergunte de quê. Dito isso, eu limpo ele na própria água que fica caindo só pra fuder minha vela. Uso a vela pra poder abrir uma porta. Nessa porta, com 500 balões, eu estouro um por um pra poder achar um balão especial. Coloco o balão nesse bagulhete de coisa. Aí, mano, que porra é essa? O cara é muito burro. Ele simplesmente viu o balão com 500 formas espetosas e ele não saiu de Então, eu perto. não Eu acho se que mereço aconteceu. isso. Tudo serve só pra gente poder achar um bagulho de pena que serve pra escrever pra dar pro nosso palhaço. Só que esse palhaço desgracento, ele ainda não tá pronto, porque ele tá sem o dedo. A gente vai achar esse dedo da forma mais bizarra possível. No telescópio que a gente pegou, você precisa colocar ele especificadamente mirado nesta pintura aqui, pra você ver as formas e poder colocar num bagulho de senha. É um pouco óbvio, não sei. Eu só sei que eu demorei pra caralho. Eu só descobri porque eu pensei, porra, tô pra desistir, deixa eu admirar a paisagem aqui deste belo game. Olha que gráfico. Tu não acha nem o dedo. Você acha um boneco de palha escrito você. Você tem que colocar ele no fogo pra daí sim vir o dedo. Fico de pena na mão do palhaço, a manivela e o dedo nele, a gente finalmente pode ativar esse desgraçado. E acontece simplesmente uma das cenas mais paias dos animes. Digamos que o Lucas gosta de brincar com você. E como a gente precisava de uma senha, ele achou o jeito mais inusitado e sádico possível de colocar essa senha marcada em você pra sempre. Bom, pelo menos agora a gente sabe a senha. Que é uma merda, porque eu fiquei traumatizada depois disso. Vocês irmãos, a gente finalmente consegue a válvula que vai ser usada pra poder apagar a água, pra poder acender a vela e poder colocar a vela acesa no bolo. Tá entendendo a volta que esse puzzle dá? Olha que quando a gente finalmente coloca a vela, o bolo simplesmente explode. Lembra o bagulho de gasolina que você é obrigado a tirar a válvula nele pra poder prosseguir no puzzle? Fez com que espalhasse gasolina na sala inteira e você vai morrer queimado. Até a porcaria da válvula, quando você tenta ativar o mecanismo da água de novo, ela quebra. Mano, que fez isso? Coisa horrível. Happy birthday! Agora que a gente viu a gravação, a gente pode ir pra área da festa, infelizmente. É muito bonito, muito bem decorado. Parabéns, senhor Lucas. Inclusive, ele deixa uma gravação especial pro Ethan. Olha que delícia. Basicamente, ele diz que ele está com uma das partes que tu precisa pro soro. Ele só vai te devolver se você for homem de verdade e encarar o desafio. Aí arranca os dedos dele fora, estilo Miles de Outlast, só porque ele pode. E outra, ele ainda diz que algumas pessoas, vulgo ele, não querem que as coisas voltem a ser como antes. Por isso que ele não vai dar fora nenhum, não. That serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. What do you say? Eu amo essa área, é uma das partes mais divertidas do jogo. Porque ele basicamente sabota tudo e coloca armadilha pra todo canto. Pra poder te matar de qualquer forma e te pregar uma bela de uma Inclusive, peça. Tem hora que ele coloca literalmente a armadilha numa caixa. Uma caixa de loot. E ele fica zoando você com a porta que precisa de senha, te tacando um monte de cal errada de senha pra você colocar na porta e morrer. Porque sim, se você coloca a senha errada, você morre. E eu morri 2 vezes assim. Aqui também é lotado de bicho do morro, que me deixa bem, mas bem triste, porque esse inimigo é muito insuportavelmente chato. Ou talvez só eu que seja muito ruim de mira, porque não é possível. Por favor, ignorar eu tentando acertar o botão através da grade com um tiro, porque eu tava com preguiça de achar um jeito de abrir. O cara trola até na porra da parte de colocar um fuzil no lugar. E mandar matar uma desgraça dessa. Essa é uma das minhas partes preferidas do jogo inteiro. Ele coloca pra você batalhar contra um bicho do morro, só que não é um simples bicho do morro, é o bicho do morro. É tipo um bicho gigante. Mas o melhor nem é isso, porque a voice fight é muito fácil. O negócio é a imersão que o jogo te coloca. Ele começa a subir uma música muito da hora. E aí o Lucas começa a falar, a narrar a luta, falando: olha, Ethan, é assim que se forja um grande homem. Oh, meu Deus. A gente acha no cadáver do cara da gravação que a gente assistiu, queimado vivo, a senha da porta. Não é tão, mas tão descarado que pra aumentar o terror dessa parte, o Lucas simplesmente diz pra você: ó, mano, só pode passar aqui sem item nenhum. Você não pode levar uma erva pra essa parte. Meu Deus, eu tô ferrado. Provavelmente você tá reconhecendo essa sala porque é a mesma, assim, o mesmo puzzle, o mesmo desafio. O Lucas pregou a peça no passado que morreu queimado e tal. Eu acho o top 10 funny moments, porque o Ethan fala assim: vai tomar no cu. Aí o Lucas fala: ô, pano.
Ó, cara, pra falar palavrão não, deve ter uma criança aí. Em algum lugar, no prédio. Assim, deve ter alguma criança no mundo, não fala palavrão. A única diferença é que, por alguma razão, tem uma abertura na parede que a gente pode arrombar mais ainda. Eu vi a gravação com o Ethan do cara lá, eu pensei, agora o puzzle tá fácil, eu sei exatamente o que fazer. Tirei a manivela do barril, derramei gasolina na sala, peguei o bagulho do abri a porta, peguei os balãozinhos, eu fiz exatamente tudo, até a parte em que o pobre do Ethan tem a senha marcada no seu pulso, que nem com o cara passado. E nessa hora que eu parei e pensei, por que eu tô fazendo tudo isso que vai só me matar no final, sendo que eu já tenho a senha, porque eu já vi a gravação do cara no passado, eu já sei a senha, por que eu tô fazendo tudo isso? Não sei se vocês entenderam, mas esse puzzle doentio do Lucas só serve pra você conseguir uma senha pra conseguir a válvula e fazer a missão da vela. Essa missão só mata a pessoa que tá participando desse puzzle. Porque no começo você precisa abrir um barril que tem gasolina dentro e depois tudo pega fogo. Ou seja, se você já sabe a senha, você pode evitar tudo isso. E como vocês podem ver, no nosso caso, ele não pegou fogo, porque o Ethan não fez isso. E aí o Lucas, vendo que o Ethan foi esperto demais e burlou esse puzzle dele, ele assim, tu não vai morrer queimado? Pois digamos que eu demorei muito pra perceber que tinha uma bomba e ela explodiu na minha mão, mas se você fizer certinho, aí o que você tem que fazer é pegar a bomba e tacar pela faixa da parede que você arrombou mais ainda lá no começo do puzzle. Resumindo, aqui a gente ganha do Lucas na base e do conseguindo a última parte pro maldito soro, finalmente. Não sei se você, minha capivarinha, tá meio ligado na lore aqui deste belo game. Porém, o Lucas tava com a Mia e com a Zoe. Então a gente pode resgatar elas finalmente, mano. Faz um tempão que a gente não vê a Zoe. E também entregar os nossos ingredientes nada casuais pra Zoe, pra ela poder fazer um soro. E estranho ela fazer esse soro completamente do nada. Tipo, ela tem um braço, um bagulho e ela faz um soro. O bom é que são exatamente dois, então um pra Zoe e um pra Mia. O Ethan rouba os dois e aí a Zoe fala, porra, me dá uma aí. E aí do nada, nós. A gente tava em Resident Evil ainda não tinha um boss mutante enorme, ou seja, tinha alguma coisa muito de errado. E esse daqui é um boss clássico de qualquer Resident Evil, gigante, transformado e com muito olho pra você ter que acertar. Esse aqui é o Jack, aquele inimigo lá do começo do jogo, só que agora muito mais bufado. Considerações sobre a boss fight. É um boss fight difícil? Talvez, principalmente por conta que esse bicho se mexe para uma desgraça. Ele é todo molinho. E além dele se mexer muito, ele tem muito olho. Eu acho que até exagerado, de tanto olho que tem, é muito olho. E os golpes desse infeliz também dão dano pra desgraça. Tipo, eu tava numa run perfeita e aí eu levei uma dele e morri. Quando eu tava recarregando ainda. Bom, é quase como se ele tivesse duas fases, porque na segunda meio que ele desce e cai, tá ligado? Mas ele ainda fica se rastejando pelas paredes. Além dele ter olho pra caramba, esses olhos têm uma vida muito grande. Você tem que dar uns 500 cheiros e um pra esse olhinho sumir. Mas ainda assim, é uma boss fight muito divertida. Tirando o fato que ele tem um olho, né, quase que no fiofó dele, é tipo muito escondido, é muito difícil acertar esse olho. Mas tirando isso também, consegue passar do bicho. Caraca, que gráficos, like. Kojima, o que você fez? Olha essa geometria, como que isso é jogável. Impressionante demais essa cena. Derrota ele, a Zoe fala pra onde vocês têm que ir agora, mas você é agarrado por ele de novo porque ele ainda não morreu. Dito isso, com o Ethan sem saber o que fazer, ele é obrigado a usar um dos soros no Jack, fazendo com que ele derrote o Jack, mas ele só tenha um soro pra duas pessoas, ou seja, alguém vai passar. Tem que escolher qual das duas mulheres você vai salvar, já que agora o Ethan só tem um soro. Ai, meu Deus, não acredito que você não tá dentro comigo. Honestamente, foi uma escolha bem difícil pra mim na hora, porque a Mia é literalmente a esposa do Ethan. Só que essa Mia, não sei, ela é meio suspeita, né? Ficou dando machadada, motosserrada na gente. Quem é a Zoe? Mas eu nem sei quem é a Zoe. Essa maluca apareceu uma vez pessoalmente, as outras foi no telefone, foi no zap, podia ser a. Então, assim, mesmo sem saber da índole da Mia, eu pensei, porra, eu sou o Ethan. O Ethan com certeza escolheria a mulher dele, não a moça que ele conhece em um dia. Desculpa, Zoe, mas não dá, entendeu? E depois no YouTube que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, porque se tu salvar a Zoe, ela vai acabar morrendo. A gente até fala pra ela que ela pode vir com a gente com um barco pra fugir dessa casa endemoniada, mas ela disse que vai ficar aqui. Seguindo a viagem no barco, a gente tenta até arrancar mais informação da Mia do que pode estar acontecendo, mas ela simplesmente não sabe explicar direito, tá ligado? Ela tá muito perdida. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que fez alguma coisa errada, a gente só não sabe o que exatamente. E a
gente encontra um navio gigante no fundo do mar. E também o barco da Bel, mano. Eu não sei nem o que dizer, o que aconteceu. É o que? O Megalodonte? Agora estamos jogando na pele de senhorita Mia, agora que o nosso barquinho naufragou. E a gente vai explorar esse navio abandonado, naufragado também, pra encontrar o Ethan que tá perdido por aí. Acontece muita coisa bizarra, tipo, tu acha o Ethan, mas ele é consumido pelos bagulho de morro. Ou seja, tem uma coisa muito sobrenatural acontecendo ao redor disso. Não é que a gente consegue ter alguns flashbacks do que aconteceu no passado desse navio, que inclusive a Mia também tava aqui. E algumas mensagens falando que tem alguma coisa dentro das pessoas. Inclusive um flashback de uma criancinha, e a gente vai aos poucos descobrindo que essa criança que tá por trás de tudo que tá acontecendo. Bom, no geral, o que o jogo deixa explicado pra gente é que essa criancinha que tem poderes, e essa galera aqui da Mia, os cientistas e pá, eles meio que faziam experimentos nessa menina. Com o passar do tempo, foi ficando fora de controle, surgindo esse vírus do mofo que ela usava pra controlar as pessoas. E criar esse bicho do mofo que inclusive tá perseguindo a gente agora. Aqui nessa parte o jogo brinca muito com o passado da Mia. O passado seria ela no navio, só que quando o navio ainda tava em pé, basicamente ela caçando a criança, quando o caos ainda tava se estabelecendo no navio antes dele naufragar de fato. A partir do momento que a gente consegue acessar o passado do navio, essa parte do jogo é desnecessariamente muito longa. São umas 2 horas de gameplay de você explorando o navio no passado, fazendo recurso de gameplay totalmente de novo. É quase como se tu tivesse no fim do jogo, na adrenalina no talo, que foi a luta contra o Jack, e daí do nada eu tenho que voltar pro passado sem item nenhum, tendo que progredir tudo de novo. E com esse reloginho também que você vai usar pra poder localizar a menina. Essa parte do jogo é literalmente só isso, você indo atrás da menina, só com esse personagem adicional que é esse maluco aí que ninguém liga pra ele, de verdade. Enquanto isso, resolvendo os puzzles com as mesmas mecânicas de sempre, com os mesmos inimigos de sempre. Eu acho interessante essa mecânica de contar a história através da jogatina e voltar pro passado, porém se estendeu demais. Não tinha pra que ser tão extenso, que torna só essa parte insuportável e perde totalmente a magia. É tipo, tu tá jogando Resident Evil 4 e chega na parte da ilha, tipo, muito sem graça. Chega nessa parte e corta total a imersão, sabe? Corta aquele terrorzinho, corta aquela ambientação gostosa, você só tá no navio ferrado, usando uma arma que eu nem gosto dessa arma. Já começa por aí, não gosto de conversar, amiga. Aqui se resume, é literalmente só você ter que usar esse reloginho, porque ele mostra o quantos passos você tá próximo da garota pra poder chegar até ela. É isso, mano. É só isso. Inclusive a minha tá até segurando um soro. Não sei se ela chegou a conseguir aplicar na menina, mas fica aí a curiosidade. A única parte que eu achei relevante gravar de fato aqui, tem uma visão meio que do Ethan visitando aquela família dos Bakers, tá toda maluca recentemente, só que no passado, tá ligado? Eles eram normal, eles só falam o seguinte: aquela garota que tem poder, ela só precisa de uma família. Por isso então que ela é tão pilhada com a família do Baker. Por isso que eles são todos malucos, cheios dos mofos, cheios dos poderes e tudo insano. Porque a menina meio que escolheu a família deles pra ser a dela, por isso que acabou transformando eles desse jeito. E eles só pedem pra deixar a família deles livres. É bizarro pensar porque o Jack explica pra gente que basicamente eles salvaram a menina porque eles acharam ela jogada no meio do navio. E aí ela foi lá e, como uma ótima retribuição, ferrou com a família deles. Alright, you find her, you stop her, free my family. Depois de anos muito entre o presente e o passado, caçando o Adam, caçando o Ethan, caçando, sei lá, a gente consegue libertar o Ethan, que ele tava preso pela menina, e a gente tem uma sequência final. Essa sequência final consiste na Mia entregando uma substânciazinha, como se fosse um soro pra curar a menina, matar ela de vez e tal. E aí ela diz que pro Ethan ir, porque eles não têm tempo, e aí a Mia meio que se sacrifica, entre aspas, porque ela não morre, mas ela fica na sala presa com a garota. E a gente tem que voltar pra residência dos Bakers de novo, porque a gente descobriu que os experimentos conduzidos nessa garotinha eram feitos num lugar chamado Minas de Sal. E agora a gente tem que ir pra lá. A única coisa que eu gosto dessa parte é porque, basicamente, lembra que eu falei que é insuportável a parte anterior? Eu tava numa voz final praticamente, e o jogo te manda pro passado sem recurso nenhum. Pelo menos todos os itens que você recolheu nesse passado com a Mia, você pode usar atualmente com o Ethan, juntamente com os itens que você já tinha antes. Ou seja, pelo menos você tem essa colher de chá pelo jogo pra compensar o momento extremamente chato. Eu fui doida. Antes que me perguntem, você gosta da parte das minas? Não gosto. Cara, é outra parte chata pra desgraça. Não é longa, só é insuportavelmente sem graça. Eles basicamente tiram todo aquele climinha de terror que tinha pra mudar pra esse bagulho de fábrica. Eu me estressar muito porque eu consegui me perder. Você só precisa acessar uma porta, só que eu não achei a porta, não enxerguei porque tava escuro. Mas o legal dessa parte é que a gente tem mais informações técnicas sobre os experimentos e sobre a vida da menina, tá ligado? Ela só queria uma família, eles tiraram isso dela porque ela tinha poder. Obviamente, você tem que colocar aquele bagulho que a Mia entregou pra você nessa maleta aqui, porque você vai conseguir uma espécie de soro diferenciado. Chamado netrotoxina pra poder impedir a menina. Graças a Deus. Essa etapa final do jogo consiste no Ethan indo atrás da garota. Só que daí o que acontece? A garota esse tempo todo é a menina responsável por fazer aqueles mofos aparecerem, como vocês já estão ligados. Então ela alopra, ela ataca muito bicho. Todas
todas as variantes dos bichos do mofo aparecem aqui nos 13, porque literalmente o mesmo inimigo que eu vi no começo do jogo tá aparecendo no final, só que um pouco mais forte. Boa que a gente tem essa arma muito fera que a gente conseguiu no passado. Ela é muito boa, tipo, tu bota no chão, um bicho explode. O engraçado é que essas minas dão acesso à casa, então à medida que a gente foi avançando pelas minas e derrotando os bichos do mofo, a gente teve acesso à parte principal da casa. Tipo, e além do que, a gente tem flashbacks da Mia, tá ligado? Você vê nas miragens dela. Os momentos que vocês tiveram aí nessa casa, que foi só coisa muito feliz, como vocês devem estar vendo. Cara, essa menina tá totalmente maluca, entendeu? Ela tem um complexo de querer ter uma família tão grande que ela literalmente ferrou com a família dos Baker. A treta mesmo acontece no quarto de cima. E, cara, aqui é doideira. Basicamente, você tem que tentar se aproximar dela pra poder aplicar esse soro. Eu morri algumas vezes, foi bem chato, porque eu sou abestada, não vou botar a culpa no jogo. E quando a gente usa o soro, a gente descobre que esse tempo todo a menina era idosa. A criança era idosa. Oh my god! Basicamente, a idosa, né, tava presa nessa forma de... Basicamente, a alma da criança, né, na idosa, tava presa aqui na casa e continuava controlando tudo por aqui. Então, esse tempo todo, a idosa era o boss final do jogo. Que coisa, inclusive, né? Dá pra tu ter sacado isso bem antes, por conta que no quarto da velha tem coisa de criança, bastante boneca e coisa de família. O nome delas são iguais, né? E a velha era a única peça desse quebra-cabeça que ainda não tinha se encaixado. Eu falei no começo do vídeo que ela ia ser importante, mas ninguém me escuta. Daí a gente tem essa luta final contra esse bicho enorme, que é a idosa, bem tranquilo. O problema é que depois, mano, o bicho atinge uma nova forma. Ela fica gigante e derruba a casa, o teto. É literalmente uma coisa muito insana. Kojima, o que você fez? Olha a geometria deste boss. Cala a boca! Essa parte finalzinha aqui faz compensar todo o trajeto insuportável do navio e das minas. Isso é a cara de um Resident Evil. Do nada tem um bicho enorme que destrói tudo, só porque sim, mutante. Embora seja muito legal, é bem fácil, você só precisa tancar um pouquinho até uma pessoa tacar uma arma pra você poder pegar e dar chumbo no bicho pra finalizar ele. Esse final é muito interessante e eu acho incrível como até o Resident Evil 7, que se propõe a ser o Resident Evil mais diferente de todos, ainda cai no mesmo clichê de todos, que é a famosa fórmula. Basicamente, helicóptero, bicho gigante, mutante, destruindo tudo com vírus. Pescadamente, um nascer do sol. Inclusive, notem que o helicóptero que salva a gente é da Umbrella, só que a Umbrella do caneta azul, porque ela tá azul. Aí a Mia tá bem. Ela não era o demônio, no final das contas, a culpa não era 100% dela, embora ela também tivesse conduzindo experimentos, o que é um pouco suspeito. Quesito de mecânica, gameplay, imersão, narrativa e tudo que compõe esse jogo, não é exagero você dizer que ele é um dos melhores Resident Evil da franquia. E a recompensa que esse jogo pode te dar nos créditos é deixar você escutar essa música insana do Resident Evil até o final. Sério, essa música é muito boa. Eu vou doida. Não consegue, eles avançam, eles, tipo assim, era pra terminar o jogo naquela parte lá do jeito. Calma, por favor. Não, tá você. Cadê minhas explosões? Aí, mano, finalmente o Resident Evil em que os residentes realmente são do Evil.